Lucas 8, do 26 ao 38. Cura de endemoniado Gerazeno, ou em outras versões, Gadareno, em Lucas capítulo 8, versos número 26 ao 38, diz assim a palavra de Deus: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que o deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Amém? Só até aí, só até o 36. Feche seus olhos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é santa, é poderosa, é verdadeira, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite haja liberdade, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Que nos nossos corações só haja lugar para a Tua santa palavra, Senhor. E que, Senhor, os céus estejam abertos nesse lugar para a manifestação da Tua glória e do Teu poder. Que, Senhor, haja no nosso meio um manifestar do Teu Santo Espírito e uma confirmação no nosso coração de que a Tua palavra, ela, Senhor, está vindo ao nosso encontro e que, Senhor Deus, há de nos levantar e de fazer grandes coisas na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Jesus é Deus. Jesus é Deus e, como tal, o poder de Deus extrapola a nossa mentalidade e o nosso conhecimento. O poder de Deus não pode ser explicado. O poder de Deus muitas vezes não pode ser compreendido, mas ele pode ser experimentado. Nós podemos não entender o que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós podemos experimentar o favor de Deus para nós. Nós podemos não compreender todos os mistérios de Deus, mas nós podemos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus tem muita coisa para você, muita coisa para fazer na sua vida. No começo desse capítulo,
nós vemos Jesus, ou aliás, alguns versículos acima do texto que nós lemos, nós vemos Jesus demonstrando o seu poder sobre as forças da natureza. Jesus acalma uma tempestade. Jesus ordena a tempestade que ela se acalme. E queridos, as forças da natureza, aos nossos olhos, elas são incontroláveis. Nós não podemos e não temos força contra vento forte, tempestade, terremoto. Nós não temos forças. E por causa disso, as forças, quando elas se acumulam contra nós, isso pode nos causar ansiedade, tristeza, pode nos causar um certo nervosismo, uma apreensão, um sentimento de perda, porque já muitas vezes sofremos pela antecipação do que pode acontecer. Só quem já viveu numa casa que tem goteira sabe do que eu estou falando. Quando começa a chover, quando começa a ficar, as nuvens começam a escurecer. Ah, Jesus, já sei que essa noite eu não vou dormir. Vai ficar aquela goteira pingando em cima da minha cama a noite toda. Quando o vento começa a soprar mais forte, só quem mora numa casa que tem uma telha ou que é uma casa muito frágil sabe do que eu estou dizendo. Fica com medo da parede cair, do vento levar o telhado. A ansiedade começa a tomar conta, o desespero começa a tomar conta. Quem mora próximo de uma encosta, próximo de um lugar de risco, quando começa a anunciar que vai ter tempestade, que vai ter furacão, o que quer que seja, já começa a ficar nervoso. Essas notícias causam sofrimento, causam apreensão, ainda mais naquele tempo em que as pessoas dependiam da colheita, dependiam da terra, saber ou ter notícias de que uma grande tempestade, que um grande furacão, que uma grande tormenta se aproximaria, com certeza causava apreensão daqueles homens que eram pescadores, causava apreensão na nossa vida, e muitas vezes nós estamos sujeitos, e todos nós estamos sujeitos às forças da natureza, mas o Deus que acalma a tempestade está com você. O Deus que tem autoridade para dizer para o mar, acalma-te, é o Deus que está no controle da sua vida. É o Deus que tem todo o controle dos céus e da terra, que tem todo o poder. É o Deus que está junto com você. O segundo caso é esse caso que estamos lendo do endemoniado. E lá na frente nós vamos ver, um pouco mais depois dessa cura do endemoniado, Jesus curando a filha de Jairo, que estava enferma. Ou seja, Jesus demonstra a sua autoridade sobre a natureza, Jesus demonstra a sua autoridade sobre as enfermidades físicas, e ele demonstra a sua autoridade espiritual sobre os demônios, sobre aquela legião que estava tomando conta da vida daquele homem. E é sobre esse texto que nós vamos meditar nessa noite, porque eu vejo na vida desse homem um caso extremo, um caso que extrapolou todos os limites que muitas vezes nós vemos na nossa condição humana. Nós estamos sujeitos a uma realidade, assim como estamos sujeitos às leis da física. Se alguma coisa for lançada, ela, por causa da força gravitacional, vai voltar à Terra. Se um corpo for lançado, com certeza, aquilo que nós pensamos é que uma hora ele vai cair. Porque estamos sujeitos às forças naturais, às forças físicas. Mas o Senhor está nos mostrando que há também uma realidade espiritual que nós estamos sujeitos, que nós estamos debaixo, estamos de alguma forma submissos
há uma realidade ou leis espirituais que governam o universo. E que assim como Deus, o teu Deus, tem poder para acalmar a tempestade, assim como o teu Deus tem poder sobre as forças da natureza, Ele também tem poder sobre todo o principado e potestade. Ele também tem poder sobre toda a enfermidade. Ele também tem poder para curar, para restaurar. Só que muitas vezes a nossa atitude espiritual não é a mesma atitude com o mundo real, com o mundo físico. Quando nós vamos fazer uma construção, quando nós vamos construir algo, nós chamamos engenheiros, nós chamamos pessoas especializadas naquele assunto, nós procuramos construir e fazer bons fundamentos para que o vento não venha e derrube a nossa construção. Nós procuramos saber que tipo de terreno é aquele, que tipo de solo é aquele. Procuramos saber se naquele país, graças a Deus, no nosso país não temos terremoto. E de acordo com as condições daquele lugar, nós levantamos uma edificação. E essa edificação precisa ser forte o suficiente para aguentar as tempestades, aguentar as chuvas, aguentar tudo aquilo que possa vir contra aquela edificação. Mas às vezes nós não temos a mesma prudência no campo espiritual. Às vezes nós não temos a mesma prudência nem mesmo no campo físico, na nossa vida, no nosso comportamento humano. Nós acreditamos e temos grande fé nas questões físicas, nós oramos para que Deus cure, nós oramos para que Deus faça maravilhas, mas nós não temos tanta fé assim quando nós vamos construir, porque estamos sendo prudentes. Estamos construindo e fazemos edificações de forma prudente para que elas não caiam, para que elas fiquem de pé. E nós não temos a mesma prudência quando é assunto relacionado à nossa vida espiritual e à nossa vida física. Às vezes nós extrapolamos na comida, extrapolamos na bebida, extrapolamos nas noites de sono que perdemos, extrapolamos em tantas coisas. E às vezes reclamamos que não temos boa saúde. Temos uma vida, um histórico de vida de devassidão. E reclamamos porque temos problemas na nossa saúde, problemas físicos. E sabemos que os problemas físicos nos trazem sofrimento, nos trazem dor, nos trazem apreensão, preocupação com o exame, preocupação com o médico, preocupação com marcação. Mas às vezes escolhemos por causa das nossas atitudes, por causa das nossas ações, porque gostamos de comer o torresminho, porque gostamos de, como eu falei aqui na segunda-feira, a gente gosta de uma boa e velha Coca-Cola. E às vezes nós extrapolamos na comida, ficamos gordinhos, geramos diabetes, geramos pressão alta, geramos um monte de coisa na nossa vida que nós mesmos colhemos. E depois nós vamos para a igreja cheio de fé, pedindo para Deus nos curar, pedindo para Deus manifestar sua glória na nossa vida e nos limpar de toda a enfermidade, mas enfermidades que nós mesmos causamos por causa da nossa imprudência. Seria uma loucura, queridos, pedir para Deus, de repente, guardar uma edificação, e pedimos, com certeza nós oramos, mas que foi construída de qualquer jeito. A maneira mais sábia, o conselho mais sábio que daríamos, é pedir para que a pessoa saia daquele lugar. É pedir para que a pessoa mude daquele lugar, vá para um lugar seguro, porque ela está num lugar que pode cair, que pode ser derrubado. E da mesma forma nós precisamos ter essa atitude, mudar as nossas atitudes, porque as nossas atitudes muitas vezes nos provocam as doenças que nós temos. Quando nós não perdoamos alguém, quando carregamos uma mágoa no nosso coração, e sabemos que as mágoas, os sentimentos, os remorsos, aquilo que muitas vezes está, ou que faz parte de situações que vivemos e que guardamos
o choro que contivemos, a revolta que ficou contida no nosso coração, que isso também pode gerar enfermidades e doenças. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque se agimos assim nas questões físicas, eu fico imaginando nas questões espirituais. Muitas vezes nós temos uma vida espiritual ou temos um histórico espiritual que muitas vezes nos fazem e nos levam a ter um certo distanciamento de Deus, um distanciamento do Senhor, um distanciamento das coisas de Deus, porque estamos buscando alcançar as coisas do mundo físico, alcançar as coisas dessa terra, e nos esquecemos de ter os olhos de Deus, os olhos espirituais para a nossa vida. Deus quer restaurar, e é por isso que é o título dessa mensagem, Restaurados por Deus, porque Deus quer restaurar a nossa vida espiritual. Deus quer restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus quer restaurar a nossa vida de intimidade com Ele. Tudo aquilo que víamos lá no Éden, de que Deus na viração do dia falava com o homem, é o que Deus quer fazer com você. Deus quer falar com você todo dia. Deus quer se relacionar com você todo dia. Deus quer ter um encontro com você todo dia. Todo dia Ele quer falar ao teu coração. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o mundo físico. Estamos preocupados com a nossa aparência. Estamos preocupados com as coisas que vamos ganhar, com o dinheiro que vamos conseguir. E nos esquecemos de que existe um Deus que está disposto a nos abençoar. Esse homem viveu um caso atípico. Um caso extremo de alguém que perdeu tudo. De alguém que se afastou de Deus. De alguém que perdeu toda a sua dignidade. E ele é um retrato do homem sem Deus e do caminho que o homem pode ter se ele se afastar de Deus. Ou daquilo que o homem pode colher na sua vida por ter se afastado do Senhor ou por ter deixado de ouvir a voz de Deus na sua vida. O verso de número 26, no verso de número 27, o texto vai dizer que esse homem há muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma. Ou seja, uma das coisas que esse homem perdeu foi a sua dignidade. Dignidade como ser humano. Dignidade como pessoa. Dignidade de poder sair na rua e levantar a sua cabeça e as pessoas verem ali alguém que tem respeito, alguém que pode e que precisa ser respeitado. Deus quer fazer com que você tenha esse respeito. A sua história, como o pastor Roberto tem pregado aqui, respeite a minha história. E muitos momentos nós perdemos esse respeito, e esse é um retrato do que o inimigo quer fazer, ou daquilo que fazemos quando nos afastamos de Deus, em que, em primeiro lugar, a nossa aparência pessoal é de alguma forma desfigurada para que nos olhem com um olhar não de homem de Deus, não de mulher de Deus, mas de alguém que perdeu a sua dignidade. A nossa aparência. Em muitos momentos nós vemos que Jesus, por exemplo, tem um texto que diz que a aparência de Jesus, que o rosto de Jesus era como de quem ia para Jerusalém. E por causa disso os samaritanos impediram Jesus de passar na sua cidade. O teu rosto deve brilhar como alguém que vai para Jerusalém adorar. Os teus olhos devem brilhar como alguém que vai para a casa do Senhor adorar. Como alguém que vai estar na presença de Deus. Esse homem perdeu a sua casa, perdeu a sua referência, perdeu as suas vestes, ele não se vestia. Ninguém conseguia ficar perto dele. O texto de Mateus vai dizer que eram dois homens. E aqui pode haver uma certa controvérsia, mas a realidade é que os demais evangelhos talvez tenham enfatizado aquele que tinha mais proeminência, aquele homem que tinha mais, que chamava mais atenção, mas que o que é curioso do texto de Mateus é que vai dizer que as pessoas não conseguiam sequer passar perto
de onde aquele homem estava. Satanás tirou a roupa dele, Satanás tirou a casa dele e fez ele dormir nos túmulos. Verso de número 27. Sabemos que naquele tempo os túmulos eles eram nas cavernas, eram nas rochas. E ele ficava nesses lugares, tendo ali a sua habitação no meio dos mortos, no meio dos ossos secos, ele fez a sua casa. Existe, assim como Deus tem um plano na sua vida, entenda isso. E talvez isso possa chocar algumas pessoas, eu tenho certeza. Mas eu quero que você me escute com paciência, com atenção, com calma e com amor. É que, assim como Deus tem um plano na nossa vida, saiba que também o inimigo tem um plano para você. E que talvez, por nos afastarmos de Deus, sem saber, talvez estejamos fazendo parte do plano do inimigo e não do plano de Deus. O plano do inimigo na vida daquele homem é que ele perdesse a sua referência, perdesse a sua casa. Ele viveu nos túmulos, viveu nu. O verso de número 29 diz que ele foi preso muitas vezes. E no outro evangelho vai dizer que ele se machucava, se feria, e ele se soltava dessas cadeias. Então esse homem ele perdeu a sua dignidade como ser humano, e ele perdeu a sua liberdade como pessoa. Ele já não tinha mais liberdade. E fala justamente desse plano que não é o plano de Deus para nós, que é o plano de nos prender. E é o processo que o pecado faz na vida do homem, que é o processo de fazer com que a primeira coisa ele perca a sua dignidade. O pecado vai agir na nossa vida para nos tornar indignos do favor de Deus. Para fazer você pensar, eu sou indigno de entrar numa igreja. Eu sou indigno de orar. Eu sou indigno de falar com Deus. Eu não posso ser aceito na presença de Deus porque eu já pequei muito. Eu já fiz coisas abomináveis. Eu já fiz coisas horríveis. O pecado vai provocar isso em você. Em segundo lugar, o pecado vai tentar te prender de alguma forma para que você não saia dessa prisão. Para que você não tenha mais a sua habitação ali, mas que faça como também diz no verso 29, vá para se isolar e ficar no deserto. Ficar numa posição em que você fique incomunicável, e incomunicável a tua mente fica livre para que coisas sejam colocadas nela, para que palavras cheguem ao teu coração e você se contamine. Esse é o retrato daquele que se afasta de Deus e começa a viver no pecado. É claro que aqui temos um homem que viveu um caso extremo daquilo que o pecado pode fazer na nossa vida, daquilo que o pecado pode fazer no nosso coração. Vemos então o agir de Deus e como Deus nos restitui, reconstrói e nos restaura. Deus então quer nos restaurar. Deus quer restaurar a sua vida. E através de Jesus, nós vemos como Jesus age para restaurar esse homem e trazer de volta a sua dignidade, o seu favor, e ele possa agora ser visto não como um animal, mas como pessoa. Porque o pecado nos bestializa, o pecado nos torna animais. O pecado faz com que não sejamos conduzidos pela nossa consciência, pela nossa mente, mas que sejamos conduzidos pelos nossos instintos, sejamos conduzidos pelas nossas vontades, pelos nossos prazeres, e por causa disso nós nos afastamos de Deus. Jesus restaura a vida desse homem, ordena a legião de demônios que vá para uma manada de porcos, lembrando que estamos aqui na aldeia dos Gadarenos, que fazia parte de Decápolis, que era do helenista, ou seja, não havia ali a maioria das pessoas que estavam ali não eram judias, então era comum ter
manadas de porcos. Naquele tempo começou-se a se tornar comum, e o porco, ele tem um comportamento completamente diferente das ovelhas. Os porcos muitas vezes destroem tudo, destroem plantações, destroem tudo que vê pela frente. E o Senhor aqui nos alerta, nos adverte de que não fomos chamados para ser porcos, mas fomos chamados para ser ovelhas do seu pasto. Deus não te trata como porco. Deus não te trata como alguém que foi feito só para fuçar a lama, ou fuçar, ou destruir as coisas, porque é exatamente isso que Satanás quer fazer na sua vida, quer te usar para destruir relacionamentos, quer te usar para destruir amizades, quer te usar para destruir aquilo que você construiu, quer te usar para destruir as pessoas que confiam em você. Mas Deus te chama para reconciliação, Deus te chama para ser ovelhas, Deus te chama para seguir pastor, Deus te chama para seguir aquele que é o bom pastor e que dá vida pelas suas ovelhas, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que não entrou pela porta dos fundos, mas entra pela porta principal, porque Ele não é mercenário, Ele é Senhor da tua vida, Ele é aquele que te formou, é aquele que te gerou, é aquele que tem um plano para você, que é perfeito, que é bom, que é maravilhoso. Esse é o teu Deus, esse é o teu Jesus. Aleluia! Jesus então restaura a vida daquele homem, os porcos são lançados, aqueles homens que cuidavam dos porcos vão à cidade e voltam, e quando eles voltam, eles têm uma surpresa. Aquelas pessoas que presenciaram o fato, verso 36, verso 37 diz: todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse. 35, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. A restauração de Deus passa por 3 áreas na sua vida. A primeira delas é a restauração do teu corpo físico, da forma como te veem, da forma como olham para você. Primeira restauração de Deus é da forma como percebem você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, é você mesmo? Parece que é outra pessoa. Está vestido de forma diferente, tem alguma coisa no teu olhar, tem alguma coisa nas tuas palavras, tem alguma coisa em você que é diferente. Deus, quando restaura, Ele muda a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar. Esse homem passou por essa restauração. Segundo, depois ele estava em perfeito juízo. Ele conseguia discernir bem, a sua enfermidade foi sarada. Os seus problemas foram restaurados. Houve uma reconexão entre aquilo que ele enxergava e a realidade. Porque o pecado nos cega. O pecado nos faz tomar atitudes que nós lá na frente não compreendemos porque tomamos. Mas quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos sã consciência, ou temos a nossa consciência restaurada. As nossas ações agora são mais coordenadas, porque não estão contaminadas pelo vício do pecado, ou por aquilo que o pecado pode trazer na nossa vida. E em terceiro lugar, esse homem estava aos pés de Jesus. E aqui é o lugar onde a igreja deve estar. A igreja foi chamada para estar aos pés de Jesus. Esse homem foi inserido na igreja. Esse homem foi reconectado com Deus, foi restaurado por Deus, para estar adorando a Jesus. O desejo de Deus para você é que você se levante como adorador do seu nome. Como adorador, para estar aos pés de Jesus.
E é quando estamos aos pés de Jesus, quando estamos adorando a Jesus, que nós nos tornamos ou somos realiançados com o Éden. Fazemos parte agora de uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, preparada por Deus. Um lugar preparado pelo Senhor, para que você pudesse estar, para que eu pudesse entrar. Pastor, mas o que eu faço para entrar nesse lugar? O que eu faço? Que coisa eu preciso fazer para entrar no lugar que Deus preparou para mim? O que eu tenho que pagar? Que sacrifício eu tenho que fazer? O que eu tenho que realizar para entrar nesse lugar? Nada. Deus já fez por você. Deus já comprou a tua passagem. Aleluia. Deus já assinou o teu passaporte. Deus já te proveu um lugar para você estar, porque o teu lugar não é o deserto, não é a prisão, o teu lugar não é as cavernas escuras, nem os túmulos escuros que te prendem, mas o teu lugar é na presença do Pai, é aos pés de Jesus, é prostrado ouvindo a sua voz e escutando o que Ele tem a dizer para você. Esse é o lugar que Deus reservou para você, um lugar que te traz a dignidade de Deus, um lugar que te traz a plena consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo e para onde você vai. Um lugar onde você consegue ouvir Jesus falar com você, onde você consegue ouvir Deus falar contigo, onde você consegue fazer e as pessoas perceberem você diferente, porque Jesus está contigo. Aquele homem recebeu de volta, ou recebeu muito mais do que talvez ele merecia, e todos nós aqui recebemos muito mais do que merecemos, porque a realidade é que não merecemos nada. Não merecemos o favor de Deus, não merecemos a graça de Deus. Para um judeu, querido, cuidar de porcos, ou estar com porcos, era a pior da desgraça humana. E é por isso que o texto bíblico, quando fala do filho pródigo, deixa claro que aquele homem, aquele jovem, foi cuidar de porcos, porque aquilo era o fim da linha, era o fundo do poço. Não tinha mais coisa pior, mais indigna do que cuidar de porcos. Os judeus não comiam porcos, não lhes era permitido comer. Portanto, um judeu cuidar de porco, um animal que era imundo aos olhos de Deus, era quase como uma apostasia, era quase como se afastar dos caminhos de Deus. Ah, Senhor, mas o que Deus faz conosco é nos restaurar, é nos colocar de volta na família de Deus, é nos colocar de volta nos caminhos do Senhor, de volta na consagração de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa: o que é importante para você? Porque às vezes nós perdemos a noção do que é importante, porque os nossos olhos estão cegos, estão fechados. Às vezes nós perdemos a noção do que é importante para Deus, porque os nossos olhos estão fechados para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós sabemos que ter água é essencial para a nossa sobrevivência. Sabemos que comer é essencial para a nossa sobrevivência. Sabemos que nos vestir é importante para que a gente possa se relacionar com pessoas. Mas às vezes nós queremos não só beber, mas queremos beber outras bebidas. Nós não queremos só comer, mas nós queremos comer no lugar mais caro, no melhor lugar, e no lugar que nos traga satisfação. Nós não queremos só vestir, mas nós queremos vestir as roupas mais caras que possam existir. Porque a vaidade muitas vezes toma conta de nós. A razão parece que vai embora. Parece que somos tomados por um certo espírito, um espírito que toma de nós aquilo que possuímos. Ah, Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes achamos, como pode Deus perdoar pecados? Aliás, pensamos, se Deus é tão bom, por que não perdoa todos os pecados? Se Deus é tão maravilhoso, por que Ele não perdoa tudo?
Se Deus é tão bom, Ele podia nos perdoar e todo mundo ir embora, mas nos esquecemos, como eu li aqui, da justiça de Deus. Nos esquecemos que esse Deus é justo. E o escritor John Stott vai nos dizer, porque Deus acha difícil perdoar pecados, muitas vezes nós questionamos, mas Ele diz, mas a pergunta que devemos fazer é, mas como Ele consegue fazê-lo? Como Deus consegue nos perdoar? Como Deus consegue ter misericórdia de nós? Quero convidar os nossos irmãos a estarem aqui. Como Deus consegue ter misericórdia da sua igreja, ou misericórdia de nós, sendo que nós somos pecadores. Nos afastamos de Deus continuamente. E o nosso destino, queridos, era ser como esse homem. O nosso caminho sem Deus é o caminho desse homem, de perder tudo aquilo que possuímos. Perder a nossa dignidade, perder as nossas vestes, perder a nossa identidade, perder a nossa roupa, a nossa casa. Mas houve um favor de Deus por você. Esse Deus te ama tanto. Esse Deus te ama de forma tão tremenda e sobrenatural, que Ele deu o seu Filho para morrer por você. Esse Deus te ama de forma tão tremenda, querido, que por mais que haja tempestade, Ele acalma a tempestade para vir te encontrar. Ainda que naquele lugar não houvesse muitas pessoas que acreditassem ou que fossem seguidoras de Jesus, Ele chega naquele lugar para mudar a história daquela localidade. Jesus chega na sua vida porque Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar o seu passado e transformar o seu passado de tristeza e de choro em um futuro de abundância, de dignidade, de restauração, onde aquilo que te envergonhava vai te trazer agora a alegria da transformação de Deus. Deus quer restaurar a sua intimidade. Deus quer restaurar o seu compromisso com Ele. Deus quer restaurar a sua vida. Será que você pode fechar os seus olhos? Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai, porque o Teu amor é incondicional. O Teu amor é maravilhoso, Senhor. O Senhor nos ama de forma sobrenatural, Jesus. O Senhor vem ao nosso encontro, Pai, porque o Senhor sabe que sem a Tua presença, sem o Teu Espírito pairando, o Teu Espírito dentro de nós, Pai, Senhor, o nosso caminho é viver nos túmulos, é viver nos lugares escuros, é viver nos desertos da vida, Senhor, isolados, afastados, desconectados, Senhor. Mas quando nós temos um encontro contigo, nós somos restaurados na nossa vida espiritual, nós somos reconectados com o trono de Deus. Nós agora ouvimos a Tua voz, nós escutamos a Tua palavra, Senhor. O Teu mover, o Teu agir alegra o nosso coração. Senhor, nós choramos quando sentimos a Tua presença. Nós somos sensíveis à dor, nós somos sensíveis, Pai, quando somos feridos, quando somos humilhados, Pai, porque o Teu Espírito habita em nós. Oh Senhor, aleluia. Olha o Senhor, meu irmão. O Senhor quer restaurar a tua dignidade hoje. O Senhor quer te colocar no altar hoje. O Senhor quer te colocar prostrado aos pés dEle hoje. Porque
estar sentado aos pés de Jesus não é humilhação. Estar sentado aos pés de Jesus é ser colocado no lugar de honra junto com Ele. Oh Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Quantas pessoas aqui foram desonradas, foram humilhadas, Senhor, ou estão vivendo uma vida de muito tempo, muitos anos, Pai, e que estão sendo de alguma forma desconectadas de Ti, passando por humilhações, por tristezas, e às vezes precisam até se isolar, Senhor, porque a tristeza é tão grande que não consegue estar junto de outras pessoas. Meu irmão, eu oro pela sua vida. Entregue o teu coração ao Senhor nessa noite. Entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Entregue as suas apreensões, as suas preocupações, aquilo que aflige o teu coração, entregue a Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai restaurar a sua vida. Nós vamos servir o pão. Você é convidado a receber esse pão, se você fez essa oração comigo, se você entregou sua vida a Jesus, se você faz parte do corpo de Cristo. Receba esse pão. Nós vamos adorar ao Senhor enquanto você recebe. E logo mais nós faremos uma oração.